RFI Convida. Elcio Ramalho. A Rádio França Internacional tem o prazer hoje de receber em seus estúdios a ilustradora e cartunista Luli Penna. Muito obrigado, Luli, pela sua presença aqui na RFI Convida. Obrigada, RFI, pelo convite e obrigada a todos os ouvintes pela atenção. Eu que agradeço. Luli, é um prazer recebê-la aqui. E você veio a Paris para apresentar o seu livro Sem Dó, da editora Todavia. É um livro que está completando um ano, né? Foi lançado em outubro do ano passado. E, primeiramente, eu gostaria que, antes de falar um pouco, né, do que você veio apresentar aqui em Paris e também em outros países como os Estados Unidos, também falar um pouco da carreira internacional do filme. Mas, antes de tudo isso, vamos falar um pouco da história desse livro, que, aliás, é o seu primeiro livro, né, Luli? Isso, a minha primeira graphic novel, né, que é esse nome que a gente dá para esses romances feitos em quadrinhos, né, e a minha primeira história longa. Eu fazia cartoons, fazia tirinhas em jornal, mas a primeira história longa em quadrinhos é essa. E você decidiu ambientar essa história nos anos 1920 em São Paulo a partir de uma história pessoal, né? Como é que foi essa motivação sua para contar uma experiência, né, da sua família e traduzir isso num graphic novel? Na verdade, eu já estava trabalhando como cartunista e aí, em um determinado momento, eu li o livro Persépolis, da Marjane Satrapi, que é esse livro que fez um sucesso extraordinário, né, ao redor do mundo, que é uma história impressionante, que fez muito sucesso, e uma história incrível, que ela conta, ela vivendo a infância no Irã, um Irã que ela assiste a Revolução Fundamentalista lá, ela é de uma família de ela era neta do imperador, bisneta do imperador, pais comunistas, numa terra ocidentalizada, ela vê a Revolução Fundamentalista acontecer, quer dizer, e tudo isso narrado do ponto de vista de uma criança, assim. Eu fiquei tão impressionada com esse livro, com a força daquela narrativa e tudo contado de uma maneira muito simples, e é uma história toda em preto e branco também, e eu lembro que eu terminei de ler a história e eu fiquei tão assim, impactada, que eu falei, puxa, eu gostaria também de contar uma história mais longa, né? Comecei a achar o cartoon e a tirinha uma coisa muito breve, e aí eu fiquei pensando na história da minha família, muito influenciada, né, pela Persépolis, por essa coisa biográfica, por essa onda, digamos, de... E aí eu pensei que seria interessante contar a história dos meus avós, filhos de anarquistas espanhóis que vieram para o Brasil e que se tornariam arquitetos muito interessantes na década de 50. Aí eu comecei a pesquisar toda a história da família e tal, mas no meio do caminho eu ouvi a história das irmãs deles, que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido. E fiquei muito encantada, impressionada com a história dessas mulheres obscuras vivendo na São Paulo do século passado. Elas viviam uma história de amor trágica, e aí eu falei, não quero falar dos homens famosos da família, eu quero falar dessas duas mulheres obscuras vivendo nessa São Paulo do começo do século passado, que está começando a se industrializar, E aí foi isso, foi assim que nasceu Sem Dó. Agora, a história delas, que na verdade te motivou a fazer essa mudança, o que foi que de fato fez com que você mudasse a história dos seus avós, então, para ser o das mulheres? Não só do ponto de vista masculino, mas sim das mulheres. Eu acho que eu estava encantada, tinha um encanto com a história dos meus avós, porque a história toda é muito interessante, é cheia de peripécias e acontecimentos... Por exemplo, o pai deles era anarquista, eles chegam em casa contando que juraram a bandeira e o pai tira eles da escola porque os filhos deles não podiam prestar essa homenagem ao Estado. Então, eles foram autodidatas, e mesmo autodidatas, eles conseguem se transformar nesses arquitetos que, sem grana, fazem uma construção. Então, assim, era uma coisa, uma saga familiar. E depois eles vão sofrer também um preconceito, porque... construíam coisas muito ornamentadas numa época em que a arquitetura era super... Então, assim, tinha várias coisas que me encantavam. Mas quando eu entrei em contato com a história dessas mulheres, que é mais, digamos, simples, num certo sentido, do enredo apenas, porque dos sentimentos e dos acontecimentos é uma história complexa, eu me identifiquei muito, assim, eu achei que
ficou mais fácil para mim, num certo sentido, e eu fiquei mais apaixonada por elas. E aí a história fluiu com mais facilidade. Eu achei que foi importante para mim ter passado para o mundo das mulheres. Assim. Fluiu tanto na imagem quanto no texto também, né? Também, Então, acho que eu fiquei muito à vontade e me apaixonei pelas duas, né? Elas são duas mulheres vivendo no começo do século em São Paulo. Uma trabalha fora de casa, e então já está inserida no mundo, né, digamos, dessa industrialização, né, ainda uma São Paulo dos Barões do Café, mas já com um processo então uma cidade que já tem muitos imigrantes ali se cruzando na rua, muita gente, uma cidade já com um movimento. E a outra fica em casa para ajudar a mãe. A outra também quer sair para trabalhar, mas é obrigada. Então, esses dois mundos, né, dessas duas mulheres, uma que já está no mercado de trabalho, já saiu para conquistar o mundo, e a outra que é obrigada a ficar em casa, ajudando a mãe nesse mundo privado, e a outra ganha as ruas e tal. Então, tudo isso, e a história de amor, né, também que tá aí, e tudo isso, eu falei, não, é disso que eu quero falar. E tudo muito baseado também em histórias, porque assim, na verdade não é ipsis literis o que aconteceu com elas, porque tem várias partes que ninguém sabia me contar, então eu tive que preencher essas partes com ficção. E outra coisa também que eu misturei outras histórias que outras avós contaram. Então, como era um namoro naquela época, uma dança na cidade, né? Então, essa vida também de São Paulo, em que os acontecimentos estavam muito associados à cidade, que é uma coisa que hoje a gente perdeu. Agora, você falou que se inspirou bastante, né, na Marjana, mas você também recorreu ao cinema mudo, né? A gente vê, por exemplo, que os diálogos, né, não tem aqueles balões típicos, né, dos quadrinhos. Como é que foi a sua escolha, então, por essa forma, né, de apresentar a história, né? Eu comecei contando uma maneira tradicional, né, com balões, com tudo. Só que num determinado momento, como o começo do século é um momento, começo do século passado, né, é um momento que as pessoas estão muito pressionadas com as imagens sendo colocadas em movimento, quer dizer, é a hora que surge o cinema, é a hora que o cinema é um espetáculo, assim, grandioso, né? Quer dizer, as primeiras assistências do cinema, que as primeiras vezes que as pessoas entraram numa sala escura e viram uma imagem em movimento, foi um negócio que hoje a gente não pode imaginar, né? O que foi essa emoção, o que era esse encanto das pessoas. Então, todos aqueles brinquedos ópticos da época, que eram aqueles cartões que você virava e você fazia a imagem se mover. Eu estava desenhando, tem uma cena em que a Lola vai trabalhar na casa que ela trabalha, ela encontra um desses brinquedinhos e começa a brincar com isso, e aí ela coloca essas imagens congeladas em movimento, e eu falei, nossa, ela está sentindo um prazer enorme em fazer isso, a personagem, mas eu também estou sentindo o mesmo prazer desenhando esses quadrinhos e pondo esses personagens em movimento, né? Então, comecei a ver essas coincidências entre as linguagens. Eu falei, puxa, eu podia contar essa história a maneira como as histórias eram contadas naquela época, ou seja, né, através do cinema mudo. Então, nesse momento, eu decidi eliminar os balões, né, tradicionais da história em quadrinho e contar. Então, assim, tem o desenho, né, a personagem no desenho, no quadrinho, e no quadrinho seguinte aparece um quadrado preto com a fala escrita em branca, como se fosse no filme mudo, né? Que a gente via a cena, aí aparecia o quadro e a fala que teria sido dita naquela cena anterior, né? Então, eu resolvi fazer essa maneira para adequar a época. Um elemento, mais uma coisa de época mesmo. De época, né? Como é que está sendo a recepção desse livro no Brasil? E agora você também está apresentando esse livro, né, nos Estados Unidos, agora aqui em Paris. Como é que está a carreira do Sem Dó? Tá incrível. Uma coisa, para mim, surpreendente, assim, como foi bem recebido. E eu acho que o quadrinho no Brasil está num momento muito... O Brasil não está num momento muito bom, como todos sabemos, mas apesar de todas essas... desse momento que a gente está vivendo, o quadrinho realmente eu acho que está num momento muito interessante e importante no Brasil. Então, assim, eu não esperava a recepção que o Sem Dó teve.
Assim, eu recebi vários convites, a gente, assim, o Sendó foi para Northwestern, em Chicago, num programa de escritores brasileiros, que é um programa chamado Primavera, que é concebido e dirigido pelo Leonardo Tonos, aqui da Sorbonne de Paris. E eu achei muito interessante porque é um programa em que são convidados escritores de língua portuguesa que ele leva, que ele traz para Paris, para Berlim, e o ano passado foi a primeira vez que esses escritores foram para Chicago também. Mas eu entrei como quadrinista, né? Então, assim, e é sintomático, eu acho isso, né? Como esse momento em que os quadrinhos estão sendo elevados à qualidade de literatura, né? Então, assim, eu fui como uma escritora de literatura, mas na verdade, eu fiz uma graphic novel, uma novela gráfica, né? Então, e isso para mim foi uma coisa muito legal, porque eu acho que isso é sintomático desse momento do quadrinho, né? A gente tem hoje, agora, esse mês, assim, tá acontecendo um monte de eventos, então, Bienal de Quadrinhos, FIC em Belo Horizonte, que é muito importante, vários feiras de quadrinhos, os autores circulando muito, e tem assim, autores incríveis de um nível literário que é extraordinário, Rafael Coutinho, Marcelo Quintanilha, e uma coisa muito importante que está acontecendo, o Marcelo Dessalete, que é um autor de quadrinhos, que acabou de lançar uma graphic novel de 500 páginas chama Angola Janga, sobre a história de Palmares. É uma coisa extraordinária, eu recomendo muito a leitura. E ele ganhou o Eisner agora, que é o Oscar do quadrinho mundial. É o prêmio mais importante de quadrinho do mundo. Ele ganhou. O Quintanilha também ganhou Angoulême, aqui na França. Aqui na França, a bande dessinée, né, os quadrinhos são muito mais disseminados, eu acho, uma tradição muito mais forte do que no Brasil. Mas eu acho que nesse momento no Brasil está muito interessante o mercado de quadrinhos, muita gente produzindo quadrinhos, muitas mulheres, muitos autores muito importantes. E eu acho que assim, o fato do Leonardo Tonos ter adotado o Sendó num programa de pós-graduação da Sorbonne de língua portuguesa é um indício disso, né? De como que os quadrinhos realmente estão numa maré de produção e de aceitação, como, né? Porque tem uma tradição que considerava o quadrinho uma arte menor, né? Uhum. Então, assim, essa... É uma evolução, então, no caso dessa arte. Há controvérsias, né? A gente que diz, na verdade, que a gente está comprando a ideia de que o quadrinho está sendo elevado à categoria de literatura, mas, na verdade, pessoas que tiram um pouco de sarro disso, dizendo que não, que estamos sendo rebaixados ao número de leitores da literatura, né? Porque o quadrinho, tradicionalmente, quando a imprensa, né, era uma coisa mais forte, era lido... assim, por milhares e milhares de pessoas, né? Mas isso é muito mais o cartoon e tal. Então, essa história da graphic novel, né? Quase que esse gênero, né? Agora, que são esses romances, as histórias longas em quadrinhos, tá muito forte no Brasil. Tá um momento especial, eu acho. Por falar em momento especial, gostaria que falássemos agora da sua carreira, desse lado pessoal seu, porque você interrompeu uma carreira acadêmica para se dedicar aos quadrinhos, né? Gostaria que você lembrasse desse momento e por que você decidiu, né, investir nessa carreira de cartunista e ilustradora. Você que passou, né? Você é formada em letras, né? E de repente falou, não, eu vou fazer o que eu quero e é cartunismo e que eu quero. Como é que foi para você passar e essa decisão? Você olhando hoje, vendo aí o sucesso do seu livro também, isso te conforta, né? Que você tomou uma decisão certa? Eu fiz letras muitos anos, me dediquei muitos anos e aí quando eu decidi abandonar a academia, né? Sair desse mundo literário acadêmico, todo mundo, mas como assim? Por que você vai fazer isso? Você passou anos estudando e tal. E eu tinha parado de desenhar. Quando eu entrei na USP, eu parei de desenhar. Eu desenhei sempre por prazer, né? Como uma criança, aquele prazer infantil de desenhar, que se estendeu. As crianças geralmente desenham, e em determinado momento elas param, né? Algumas continuam. Eu continuei também, mas era uma coisa muito
por prazer e tal. Aí eu entrei na USP, parei, passei 15 anos sem desenhar nada. E aí, quando eu resolvi abandonar, eu falei, o que eu poderia fazer no lugar disso? Pegar meus desenhos. Aí eu peguei desenhos antigos, reuni e fui arrumando trabalhos como ilustradora, mas apenas ilustradora. Então, eu recebia os textos de um autor e ilustrava o texto ou para revistas ou para jornais. E aí, depois de trabalhar muitos anos só desenhando, eu senti saudade de escrever. Aí me tornei cartunista e aí que eu resolvi fazer essa graphic novel. E foi uma surpresa muito agradável, que a Todavia, né, essa editora recente, né, que está super bem agora, né, o André Conte, o editor, aceitou publicar o Sem Dó pela Todavia. E aí eu fiquei super feliz. Não, em nenhum momento eu me arrependi, nem no começo, que foi muito difícil recomeçar uma carreira aos 30 anos, sem conhecer ninguém, no meio, etc. Nunca me arrependi, acho que foi... Agora eu tô felicíssima, né? Agora com o sucesso do Sem Dó ainda, né? E justamente, você já tem novos projetos, Luli? Tenho, sim. Quero fazer uma outra novela gráfica, longa. Tô bem animada para continuar esse caminho. A história familiar continua rendendo? Pode render outras histórias? Não, acho que eu queria agora fazer uma coisa mais contemporânea, né? Menos histórica, mais contemporânea. Vamos ver se... Tá ok, então. Muito obrigado, Luli Pena, ilustradora e cartunista, pela sua entrevista ao RF Convida. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer imenso falar com você.